Mais uma aulinha de matemática, agora é operações com números racionais. É o conteúdo do 8º ano. Então, as operações são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós vamos ver aqui a adição e subtração. Primeiro, nós vamos ver na forma fracionária, né? Na forma fracionária, nós temos o primeiro e o segundo caso. O primeiro caso é o caso das frações de mesmo denominador. Então, para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, ó, o denominador é 11, aqui também é 11. Nós devemos fazer o seguinte: nós vamos efetuar a operação com os numeradores e apenas conservar os denominadores. Só que aqui, antes de fazer isso, nós temos que fazer aqui, como isso aqui indica uma multiplicação, então, nós temos primeiro que eliminar esse parênteses, né? Fazer o jogo de sinal aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte: eu vou repetir menos 34 sobre 11. Aí, aqui eu vou fazer, ó, menos com menos dá mais. Aí, vou repetir 1 sobre 11. Então, aqui nós ficamos com menos 34 onzeavos mais 1 onzeavos. Observamos que os denominadores são iguais. Nesse caso, nós vamos apenas fazer a operação com os numeradores. Aqui no numerador, eu tenho menos 34 mais 1. Então, o que acontece aqui? Podemos observar que os sinais são diferentes. Na adição e subtração, sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do número maior. Então, aqui vai ficar o seguinte: como o número maior é 34 e aqui o sinal de menos, aqui o sinal é menos, então aqui vai permanecer o sinal de menos. Aí eu tenho 34 menos 1, que eu tenho menos 34 com mais 1. Então, eu vou subtrair os dois números e conservar o sinal do maior. Como o maior é 34, então vem o sinal de menos para cá. E 34 menos 1 é igual a 33. E o que eu vou fazer com o denominador? Eu vou manter, ou seja, ele vai ficar o mesmo. Nesse caso aqui, o que a gente pode observar é que eu posso dividir o numerador pelo denominador. Então, isso vai ser igual a menos 33 dividido por 11 dá exatamente o número 3. Então, esse é o resultado da minha continha. Então, aqui serve para adição e subtração de frações de mesmo denominador, ou seja, a gente vai efetuar a operação indicada nos numeradores e vai manter o mesmo denominador. Aí vem o segundo caso. No segundo caso, nós temos as frações com denominadores diferentes. Podemos observar que aqui eu tenho, ó, menos 3/5 mais, aí menos 1/6. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é eliminar esse parênteses. Então, aqui vai ficar o seguinte: menos 3/5, a primeira fração eu mantenho. Aí, eu faço o jogo de sinal aqui, ó, mais com menos dá menos. Aí, repito 1/6. Aí, nós temos aqui, ó, o denominador 5 e o denominador 6, né? Então, o que eu vou fazer agora? Quando os denominadores são diferentes, eu tenho que obter frações equivalentes a essas frações dadas, para assim eu poder realizar a minha operação. Então, eu sempre costumo fazer dessa forma. Para encontrar o denominador comum, eu sempre faço o MMC dos dois números. Então, aqui eu tenho o número 5 e o número 6. Eu vou fazer a decomposição em fatores primos para eu poder calcular aqui, encontrar a minha fração equivalente. Então, aqui o que eu faço? Eu tenho o 5 e o 6. Então, se eu tenho aqui algum número que eu possa dividir por 2, eu vou dividir primeiro por 2. Então, eu tenho 6 que pode ser dividido por 2. Como o 5 não pode, eu abaixo o 5
e 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu tenho o 5 e o 3. Eu só posso dividir os dois por 5. Esse aqui eu posso dividir por 5 e esse outro por 3. Como o 3 é menor, eu vou dividir primeiro por 3. Como 5 não pode ser dividido por 3, eu repito o 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Agora, eu fiquei com 5 e 1. Só pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e aqui abaixo 1. Quando eu termino com 1 e 1 aqui, terminei aqui de calcular aqui meu MMC. Então, aqui eu vou calcular, vou ver qual é o mínimo múltiplo comum agora. Para ver o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar todos esses fatores primos que eu tenho aqui desse outro lado. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, esse é o meu MMC. Aí, eu venho para cá. Aqui, eu faço igual. Como aqui eu tenho duas frações, então, eu faço o seguinte. Eu já repito esse sinal de menos. Aí, esse tracinho, esse outro sinal de menos e o outro tracinho. Eu pego o meu MMC, que é 30, e vou colocar aqui embaixo de cada um. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30, vou dividir pelo 5, vou multiplicar com o 3 e o resultado eu vou trazer para cá. Assim, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Aí, esse 18 eu coloco aqui. Agora, eu venho esse com esse. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Trago 5 para cá. Agora, o que acontece? Eu vou trabalhar somente com isso aqui. Só com essa parte aqui. O que me resultou agora? Me resultou duas frações de mesmo denominador. Então, nesse caso aqui, eu vou efetuar a minha operação com os numeradores e conservar o mesmo denominador. Aqui eu tenho menos e menos, ou seja, sinais iguais. Na adição e subtração, sinais iguais, você soma e conserva o mesmo sinal. Então, se esse é menos e esse é menos, eu sei que o meu resultado será menos também. Aí, 18 mais 5 dá 23. E o denominador, eu repito aqui o 30. Então, o resultado final ficou menos 23 sobre 30. Agora, eu tenho aqui o caso na forma decimal. Na forma decimal, eu tenho que colocar centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Então, aqui eu tenho 7,88, 3,50. A operação aqui é subtração. Então, para adição ou subtração de números representados na forma decimal, devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna. E depois adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. No caso aqui, ó. 8 menos 0 é igual a 8. 8 menos 5 é igual a 3. A vírgula tem que ficar alinhada, então ela desce para cá. E 7 menos 3 é igual a 4. Então, meu resultado será 4,38. Se eu for fazer essa continha aqui, ó, vai ficar da mesma forma. 7,88, 3,50, porque a vírgula tem que ficar sempre embaixo de vírgula, sempre alinhada. 8 menos 0, 8. 8 menos 5, 3. 7 menos 3, 4. E a vírgula vem para cá. Agora, temos aqui, ó. Eu tenho aqui o número 13,49, 0,25. Eu vou colocar esses números aqui nesse quadro. Então, eu venho, ó, o 9
vai ser aqui, ó, embaixo do C de centésimo. 9. O 4 embaixo do D aqui, de décimo. Aí a vírgula fica aqui. O 3 embaixo da unidade e o 1 embaixo da dezena. Agora, 0,25. 5 aqui, embaixo da centena. 2 embaixo da dezena. A vírgula aqui e o 0 embaixo da unidade. Agora, é só subtrair. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. A vírgula desce aqui alinhada. 3 menos 0, 3. E 1 só abaixo aqui. Então, fica 3,24. Da mesma forma, vai ficar aqui. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. Desce a vírgula. 3 menos 0, 3. E aqui abaixo 1. 13,24. Então, essa é a adição ou subtração na forma decimal. Agora, nós vamos para multiplicação de números racionais. Na multiplicação de números racionais, também ele é feito na forma fracionária e na forma decimal. Para multiplicar frações, nós fazemos o seguinte. Nós fazemos aqui o jogo de sinal, multiplicamos numerador com numerador, em seguida, denominador com denominador. O resultado que der aqui, se eu ainda puder dividir um pelo outro, eu divido. E se não puder e puder simplificar, eu simplifico, até a fração ficar na forma irredutível. Então, aqui a gente faz o seguinte. Fazemos aqui o jogo de sinal. Como aqui é multiplicação... Na multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo, ou seja, menos com menos vai dar mais. Aí eu multiplico numerador com numerador. Quanto é 4 vezes 15? 4 vezes 15 é igual a 60. Agora eu vou multiplicar denominador com denominador. 9 vezes 7, 63. Então, aqui eu obtive a fração 60 sobre 63. Aqui, nesse caso, eu não posso dividir o numerador pelo denominador, mas existe um número que eu possa simplificar esses dois, tanto o numerador quanto o denominador. Para simplificar, tem que ser o mesmo número para dividir o numerador e o denominador. Então, aqui existe um número, que é o número 3. Então, eu posso dividir aqui pelo número 3. Se eu tenho 60 para dividir para 3, vai dar 20. E se eu tenho 63 para dividir para 3, ora, se 60 dividido para 3 dá 20, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 63 dividido por 3 é igual a 21. Então, chegando aqui, eu não posso mais simplificar. Então, aqui eu cheguei ao final da minha divisão, né? Porque aqui eu não posso mais simplificar, não posso mais dividir, não posso mais fazer nada. Ela já está uma fração irredutível. Então, aqui é a multiplicação de números racionais na forma fracionária. Para multiplicar frações, nós fazemos o jogo de sinal, multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. O resultado, se puder dividir, a gente divide. Se puder simplificar, a gente simplifica até encontrar uma fração irredutível. Agora, nós vamos ver a multiplicação de números racionais na forma decimal. Nós vamos ter aqui, por exemplo, 4,2 vezes 2,1. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos multiplicar normalmente, né? Primeiro vamos multiplicar o 1 com o 2 e com o 4, depois multiplicamos o 2 com o 2 e com o 4 também. Façamos a barra, fazemos a soma e no final que a gente vai posicionar a vírgula.
Então, faremos o seguinte: 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 4 igual a 4. Agora, vamos para o 2. 2 vezes 2, 4. Esse 4 eu vou colocar aqui embaixo do segundo número, da direita para a esquerda. E 2 vezes 4, 8. Passo o traço e vou fazer a minha soma. 2 não tem com quem somar, só baixa ele aqui. 4 mais 4, 8. E aqui abaixo o 8. Como eu vou colocar a minha vírgula agora? Eu vou contar as casas decimais, ou seja, eu vou contar quantos números eu tenho após a vírgula, tanto aqui em cima como aqui no número que a gente multiplicou. Aqui em cima eu tenho um número depois da vírgula, aqui embaixo eu tenho um também. Então, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho duas casas decimais. O que que eu faço? Eu vou lá para o resultado e conto da direita para a esquerda 2 números para eu poder colocar a vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 2 e a minha vírgula vem para cá. Então, esse é o resultado da minha conta. Então, para multiplicar um número decimal por outro, como eu multipliquei aqui, ó, 2,1 por 4,2, a gente multiplica normalmente como se eles fossem números naturais. Depois é que a gente vai colocar a vírgula lá no resultado. Ó, aqui que a gente vai contar as casas decimais e vai colocar a vírgula. Então, é assim que a gente faz multiplicação de números racionais na forma decimal. E agora, por último, nós vamos ver a divisão de números racionais. Para dividir números racionais, nós podemos fazer ele também na forma fracionária e na forma decimal. Como dividir frações, números racionais na forma fracionária? Para dividir frações, nós fazemos o seguinte: nós pegamos a primeira fração, mantemos. Então, se vamos manter, é deixar do mesmo jeito. Então, fica 12 sobre 7. Aí, troco o sinal de divisão pelo sinal de vezes e vamos inverter a segunda fração. Se tem menos 1 sobre 4, ela vai ficar menos 4 sobre 1. Porque se nós vamos inverter, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Aí, ela vai ficar assim. Ficando assim, ela ficou igual a essa aqui. Ficou uma multiplicação de frações. E agora, para multiplicar frações, nós vamos fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos, ou simplesmente na multiplicação e divisão, sinais diferentes, resultado negativo. Vamos multiplicar numerador com numerador, ou seja, 12 vezes 4 é igual a 48. E vamos multiplicar denominador com denominador. 7 vezes 1, 7. E como aqui eu não posso simplificar e nem dividir, aqui eu cheguei no resultado final. Então, como dividir frações? Para dividir frações, nós mantemos a primeira fração, que está aqui, trocamos o sinal de dividir pelo sinal de vezes e invertemos a segunda fração. Depois, nós tornamos ela numa multiplicação de frações. Depois disso, é fazer o jogo de sinal, multiplicar numerador com numerador e, em seguida, denominador com denominador. Aí, nós chegamos no resultado final. Agora, como fazer isso na forma, como dividir números racionais na forma decimal. Nós temos aqui 12,66 dividido por 0,3. Nesse caso, nós primeiro vamos pegar esses dois números e multiplicar por 10. Até a gente obter um número natural no divisor para assim poder fazer a divisão.
Então, se eu tenho 12,66 vezes 10, multiplicação por 10, minha vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, se ela vai andar uma casa para a direita, a vírgula vai ficar bem aqui entre esses dois 6. Multiplicação por 10, a vírgula pula uma casa. Multiplicação por 100, 2 casas. Multiplicação por 1000, 3 casas. Se for multiplicação, a vírgula vai pular para a direita. Se for divisão, a vírgula vai pular para a esquerda. Então, aqui ficará 126,6. Por quê? Porque a vírgula estava aqui. Como eu vou multiplicar por 10, ela vai sair daqui e vai ficar bem aqui entre esse 6 e esse outro. Então, ficará 126,6. Aqui, 0,3 por 10, a vírgula vai pular uma casa. Pulando uma casa, eu vou obter o número natural 3. Sendo assim, agora sim eu vou fazer a minha divisão. Sendo assim, agora eu vou fazer a minha divisão de 126,6 por 3. E aí, realizando essa divisão, meu resultado... Então, pessoal, realizando aqui essa divisão, né, que eu fiz aqui, ó. Como aqui eu obtive 126,6 dividido por 3, eu realizei essa divisão, ó. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 3, 12, para 12, 0, abaixo 6... 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 6, 0, abaixo 6, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 6, 0. Aqui, uma casa decimal, coloco aqui, então, eu obtive 42,2. Então, esse é o resultado da minha divisão, 42,2. Então, terminando aqui as operações com números racionais, como a gente viu, adição, subtração, multiplicação e divisão, tanto na forma fracionária como na forma decimal. Então, encerro esse vídeo agora, né, encerrando esse conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Novamente, peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que gostarem desse tipo de vídeo ou que estão precisando, né, de explicações como essa. Assistam o vídeo até o final, que é muito importante, e façam um comentário. Então, agora me despeço de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.